Olá! É interessante parar para pensar como é que profecia, apocalipse, sabedoria e adoração podem ter alguma coisa a ver uma com a outra, né? Hoje, a gente vai mergulhar em 4 textos bíblicos que, à primeira vista, parecem de mundos diferentes, mas vamos descobrir que, juntos, eles contam uma história única e poderosa sobre justiça, poder e o nosso lugar no universo. Vamos lá? Então, qual é o fio da meada que une profecia, apocalipse, sabedoria e um salmo? Parecem peças de quebra-cabeças que não se encaixam, né? Mas como a gente vai ver, elas formam um caminho, uma jornada que vai do barulho do juízo divino até o silêncio respeitoso da adoração. A nossa jornada começa com um tema bem forte: o juízo. Mas olha, não é para pensar nisso como um raio que cai do céu do nada sem aviso. A ideia aqui é que o juízo é uma consequência, é uma resposta quase que inevitável à desordem que nós mesmos criamos, tanto na sociedade quanto no próprio cosmo. O profeta Miqueias, por exemplo, ele é super direto nisso. Ele nos mostra que a causa do juízo não é nenhum mistério. É, na verdade, um resultado bem claro da injustiça social. A ganância, a opressão, tudo isso tem um preço. E o texto de Miqueias é brutalmente específico. Ele descreve pessoas que cobiçam campos e os tomam, cobiçam casas e as arrebatam. Não é uma ideia abstrata de pecado, sabe? É um retrato muito vivo e bem doloroso da exploração de uma pessoa pela outra. É um tipo de injustiça que, para o profeta, não tem como ficar sem resposta. E essa resposta, ela nos leva da terra para os céus, do profeta para o Apocalipse. A injustiça que Miqueias descreve não fica contida aqui embaixo. No livro do Apocalipse, essa injustiça explode numa escala cósmica. É como se o colapso da sociedade humana ecoasse na própria estrutura do universo. E essa visão se desenrola com a imagem dos famosos 4 cavaleiros, cada um trazendo uma onda de caos. Primeiro vem a conquista, com seu arco e sua coroa. Logo em seguida, a guerra, que tira a paz da terra. Depois vem a fome, segurando uma balança. E por fim, a morte, com o inferno vindo logo atrás. Juntos, eles são o símbolo do colapso total da ordem. O clímax dessa visão é de uma escala que a gente mal consegue imaginar. O texto fala que, abre aspas, o sol se tornou negro, a lua inteira como sangue e as estrelas do céu caíram pela terra. Não é só o fim da sociedade, é a própria realidade se desfazendo. Esse é o tamanho do poder por trás do juízo. Mas aí, a narrativa dá um giro surpreendente. A gente sai do terror do juízo e é levado para a maravilha da criação. O livro de Provérbios muda completamente o nosso foco. Ele nos convida a pensar num poder que não apenas destrói, mas que, na sua essência, cria e sustenta tudo. E o texto de Provérbios faz isso de um jeito genial, com uma série de perguntas que são praticamente impossíveis de responder. Elas servem para nos lembrar do nosso tamanho. A primeira já vem com tudo: quem subiu aos céus e desceu? E logo depois, a pergunta fica ainda mais fundamental. Quem juntou os ventos em suas mãos? Pensa um pouco nisso. A gente mal consegue prever como o vento vai se comportar quanto mais controlar ele. O texto está nos mostrando um nível de poder que está totalmente além da nossa capacidade. E por fim, as perguntas chegam no grande mistério da identidade. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? O ponto aqui é justamente esse. Diante de um poder criador tão imenso, a sabedoria humana simplesmente bate num teto, encontra seu limite. Então tá. Como é que os seres humanos respondem a essa demonstração gigantesca de poder tanto no juízo quanto na criação? Os textos nos dão 2 respostas principais, que são a humildade e a adoração. E essas 2 respostas são como as 2 faces da mesma moeda. A humildade, que vem lá de Provérbios, é a resposta para dentro, sabe? É o reconhecimento silencioso de que a gente não tem todas as respostas. Já a adoração, que a gente vê no Salmo, é a resposta para fora. É a expressão ativa, em comunidade, desse sentimento de espanto. O Salmo é um chamado bem direto à ação. Bendizei ao Senhor, todos os servos do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A adoração aqui não é algo passivo, é uma resposta ativa, corporal, a toda essa grandeza. E assim a gente fecha o círculo. O que começou com textos que pareciam não ter nada a ver um com o outro, agora se mostra como uma única grande história. Uma história sobre como a injustiça aqui na Terra pode ecoar lá nos céus
e como a visão desse poder todo nos chama à humildade e à adoração. Então, só para amarrar essa jornada narrativa, tudo começou com o aviso dos profetas. A injustiça gera consequências. Essa consequência foi mostrada numa visão apocalíptica de um poder avassalador. Diante desse poder, a gente foi levado ao espanto pelo mistério da criação. E qual é a resposta humana para tudo isso? Uma mistura de humildade e adoração. E essa análise toda nos deixa com uma última pergunta, para reflexão mesmo. De que forma a percepção de um poder maior, seja ele de juízo ou de criação, molda as nossas ações do dia a dia? Fica claro que essas ideias tão antigas não são só teologia abstrata. Elas têm implicações muito profundas para a nossa ética e para o jeito como a gente vive.